Amém. Vamos então meditar nos Salmos, Salmo 125. Nós podemos até ler juntos, são 5 versículos. Fé inabalável. Leamos. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levar-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém. Meus irmãos, esse salmo fala da fé, fala de uma fé robusta, de uma fé grande, de uma fé forte. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Então vamos explorar esse tema da fé robusta em Deus. A fé robusta em Deus. Em primeiro lugar, a fé vigorosa torna o crente inabalável nas situações adversas da vida. Se a minha fé estiver assim vigorosa, significa que mesmo que eu enfrente situações muito ruins, eu não serei abalado. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, um monte, não se abala, firme para sempre. A fé nas promessas de Deus anula qualquer situação desfavorável, porque os olhos estão concentrados no Deus das promessas e nas promessas de Deus. Então a gente vive uma situação ruim, mas a gente olha, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? Nós olhamos para Deus e olhamos para as promessas de Deus. Trago o exemplo de Abraão, por exemplo. Diz que Abraão, esperando contra a esperança, porque ele tinha idade de 100 anos, não podia mais gerar filhos. A mulher também, 90 anos, não podia gerar filho. Então ele creu contra a esperança. Porque a gente diz, a esperança é a última que morre. Mas ele não tinha aqui, humanamente, esperança. Para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Aí diz, e sem enfraquecer na fé, a fé dele era vigorosa, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Que homem que creu em Deus, que fé tão poderosa, né? Quando a fé em Deus não está moribunda, não está doente, obedecemos integral e incondicionalmente à ordem divina, porque as promessas de Deus não podem falhar, porque Deus não mente e é
todo poderoso para concretizar o que prometeu. Ele pode fazer o que ele diz. Então, eu não vou por outros caminhos, eu não vou pelo caminho da iniquidade. Eu creio em Deus e na sua palavra. Falando de Abraão, quando foi que Deus, depois que ele recebeu o menino, né, Isaac, ele já tinha, talvez, adolescente. Aí Deus disse: eu quero que você sacrifique o seu filho, o filho da promessa. Mas Abraão, diz o texto, quando Deus pôs à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ele ofereceu porque ele sabia que se ele morresse, Deus iria ressuscitá-lo, porque ele era o filho da promessa. A fé robusta apega-se à palavra de Deus somente, e não em lógica, probabilidade e circunstâncias. Ela dá um passo além da razão, mas não é contrária à razão. Vejam, diz que Jesus estava ali perto do lago de Genezaré. Ele viu um barco, o barco dos apóstolos, e aí ele usou de púlpito e depois disse assim a Pedro. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ele tinha passado a noite inteira, não pegou um peixe. Ele foi geralmente os pescadores vão em um ponto que tem peixe. Aí Jesus disse: afaste um pouquinho um barco aí e pode lançar a rede. Aí ele diz assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidades de peixe e rompia-se-lhes as redes. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não foi pela lógica, ele não foi pela possibilidade. Não, Senhor, aqui não tem peixe não. Ele acreditou na palavra do Senhor. Sobre a tua palavra lançaremos a rede. A fé inabalável é resultado de uma meditação diária na palavra de Deus e de pôr em prática os ensinos das Escrituras. Como é que eu consigo ter uma fé assim? Ou como é que eu faço a minha fé ser forte, malhada? Eu preciso meditar na palavra de dia e de noite. E nessa meditação, eu devo pôr em prática o que Deus está mandando fazer. Se Deus mandou fazer, faça, porque Ele é fiel. Diz Tiago: quere, pois, ficar certo o homem insensato, de que a fé sem obras é morta? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Então, não é só acreditar, mas é fazer aquilo que Deus está ordenando. E aí o milagre acontece. A fé indestrutível não estabelece o calendário de concretização das promessas do Senhor, mas espera com esperança o momento de Deus realizar o prometido. Interessante, essa fé não fica dizendo o dia e a hora que Deus vai fazer. Não, Deus disse: eu creio, ainda que a figueira não floresça. Ainda que a figueira não floresça, eu creio na palavra de Deus. Diz que todos eles, hebreus, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, o homem que tem essa fé
acredita piamente na palavra do Senhor. A fé inabalável não abandona o barco nas provações da vida, mas se alicerça nas promessas de Deus. Ele permanece, ele diz: eu não duvido, eu aguardo a vinda do Senhor, a concretização da promessa do Senhor. Diz a Hebreus: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, fé perseverante, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, recuar, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A gente continua crendo em qualquer situação. A fé robusta vai passar por muitas experiências difíceis, existenciais, mas ela vence, pois se apoia na palavra do Senhor. Os muros, né? Os muros de Jericó, diz que pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída. Diz ainda: os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerras, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus resgates, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram por prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos cantos da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho da sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Então tem tribulação, tem dificuldade, mas a pessoa não desiste. Em segundo lugar, a fé robusta em Deus. A fé musculosa crê na presença protetora e contínua de Deus. Vamos ler o 2, versículo 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. Por que essa fé é forte? Porque ela crê que Deus está com ele. Não só está com ele, está protegendo ele. Jesus fez a oração: Pai, eu vou para junto de ti, guarda-os em teu nome, aquele que o Senhor me deu. Deus estava nos protegendo. O homem que possui uma fé segura não se sente só em nenhum momento de sua jornada cristã, pois a presença do Senhor com ele é uma promessa divina. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. A fé firme em Deus, que consegue sustentar em qualquer situação o crente, firmado na rocha, não precisa de sinais dos sentidos e visíveis, mas ele se apega às palavras do Deus vivo e verdadeiro. Então, meus irmãos, a nossa fé, essa fé forte, não precisa ver nada, não precisa tocar em nada, ela simplesmente crê que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos.
Ele vai cumprir a sua palavra. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aquele que tem fé fincada na verdade de Deus, mesmo enfrentando dramas os mais variáveis possíveis, sabe que o Senhor não se esquecerá dele, mas no devido tempo vai cumprir sua promessa para com ele. Louvado seja Deus, né? Deus não esquece de nós, ele nunca vai esquecer. Diz assim que pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas Deus nunca se esquecerá de nós. E o homem de fé diz: não, eu estou vivendo essa situação difícil, mas Deus não se esqueceu de mim. Ele está sabendo de tudo que está acontecendo, e na hora exata Ele vai se manifestar. Quem tem fé sólida em Deus não se sentirá desprezado pelo Senhor, mas crê na prova cabal do amor de Deus por ele através da morte do Filho. Deus não está me ouvindo, Deus não liga para mim. Não, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É nisso que nós nos apegamos, não é o que está acontecendo, mas é no que Deus já fez e falou. A fé grande no Senhor nos impede, a fé grande no Senhor nos impede de entrar no quarto da desesperança, porque aquele que prometeu tem poder para cumprir sua palavra. Sim, eu não fico depressivo, não estou falando de doença agora em si. Quando a pessoa não crê no que Deus falou, ela fica desanimada, ela fica de cabisbaixa, ela vai para o seu cantinho. Não, eu não entro nesse quarto do desespero, não. Eu creio em Deus, eu creio no Senhor Deus. Diz que e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade. A fé resistente nas promessas de Deus não deixa a preocupação dominar o coração e mente, porque Deus é o nosso Pai e tem cuidado de nós. Sim, Ele disse: não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Por isso, ousemos dizer: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Quem tem fé corpulenta sabe que Deus sabe de tudo a seu respeito e não o abandona à sua própria sorte. Não se quiete com o que é vez de comer, beber e vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe que necessitar de todas elas. Aquele que tem uma fé poderosa sabe que não há ninguém que possa derrotar o Senhor, por isso não vive atemorizado, pois agindo Deus, quem impedirá? Em terceiro lugar, a fé robusta em Deus. A fé segura sabe que o reino do mal tem prazo de validade. Nem tudo só é flores. No mundo tereis aflições. A gente vê o mal próximo a nós, a gente vê o mal distante de nós. Mas a fé sabe o seguinte: o mal não vai prevalecer. O mal não vai durar para sempre. O mal já está sentenciado. O mal vai ser extinguido. Leamos o 3. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O homem que tem a fé sarada vê o mal como nuvem passageira e se apega às verdades de Deus para receber a recompensa eterna. Não ameis o mundo, porque o mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. O homem com a fé saudável reconhece que Deus confere temporariamente aos perversos um domínio,
mas esta administração maligna está com seus dias contados. Sim, ele até permite que o mal se manifeste, ele permitiu que Jó fosse afligido por Satanás, mas ali tem um prazo de validade. Diz que depois que Satanás for solto na face da terra, ele vai marchar contra o povo do Senhor, mas aí diz que o acampamento dos santos e a cidade querida, desceu porém fogo do céu e o consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também um falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. A fé resistente em Deus sabe que o Senhor usa o reino dos ímpios para executar sua vontade sobre seu povo e o mundo. Sim, Deus usa também o mal. Usou Herodes, Pôncio Pilatos, os príncipes de Israel e o povo de Israel para crucificar Cristo. Mas através da crucificação nós temos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. A fé saudável nas promessas de Deus não desiste da vida piedosa por causa do governo injusto, pois sabe que os pecadores serão banidos da face do Senhor por toda a eternidade. Não, eu não vou por o caminho mau, eu vou continuar no caminho do bem, porque eu sei que os ímpios vão perecer, eu sei que os ímpios vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que significa a segunda morte. A fé forte no Senhor suporta a fúria dos ímpios, não negando a fé, mesmo que isso lhe custe pagar com a vida. Diz Apocalipse, lá no céu: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei coroa da vida. A fé corpulenta sabe que os maus serão total e definitivamente banidos para o lago de fogo no retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo. Então, mesmo tendo o mal à nossa volta, a gente sabe de uma coisa: os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. A fé robusta em Deus. 4. A fé forte é recompensada pelo Senhor. Vamos ler o versículo 4 e 5? Faz bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas. Leva-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Quem possui a grande fé goza das recompensas do Senhor, mas os incrédulos são privados de usufruir das bondades de Deus. Lembra Mateus 17, os discípulos perguntaram: por que nós não podemos expulsar? Jesus disse: por causa da sua pequena fé. Então eles não receberam a bênção de libertar uma pessoa. Mas quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você faz as coisas acontecem. Lembra que dos 12 espias disseram: nós não podemos, 10 espias disseram: não podemos entrar na terra não, lá tem gigantes, nós vamos morrer, nossas mulheres e nossos filhos serão escravos. Mas Judá e Caleb disseram: não, nós vamos vencer, porque Deus está do nosso lado, nós vamos comer eles como pão. Aí o povo amaldiçoou tudo, queriam apedrejar Caleb e Josué, e Deus então apareceu e disse: olha, todos esses homens que não creram na minha palavra não vão entrar na terra prometida, mas Josué e Caleb
eles entrarão na terra prometida. E quando Caleb entrou, nesse momento ele tinha 45 anos. Quando ele entrou na terra, ele tinha 85 anos. Porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. O homem da fé resistente vai sobreviver às tentações, provações, perseguições e receberá a vida eterna prometida por Deus. Mas os que têm a fé passageira ficarão a ver navios, porque não continuaram crendo no Senhor. Não basta começar bem, tem de terminar bem. Crê, quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A fé genuína em Deus dá automaticamente ao possuidor paz com Deus, que ele faz banir o medo de se encontrar com o Senhor. Nós não temos medo de se encontrar com o Senhor, porque sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé na palavra de Deus dá ao indivíduo a certeza de que no futuro próximo Deus vai cumprir sua palavra. Ele é cheio de esperança certa e não de esperança especulativa. Quem joga em loteria fica sempre com a esperança especulativa. Talvez eu vou ganhar, mas quando chega na segunda, não ganhou. Mas quem tem a fé em Deus vai receber. Vai receber lá no tempo certo. Diz Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele e minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração. Então Jó disse, ainda que eu morra, eu vou voltar à vida e vou ver o meu Senhor. Isso é uma esperança certa. A fé nas promessas de Deus tranquiliza nosso coração quanto aos acontecimentos futuros, mas o homem destituído dela é um poço de preocupação. Filipenses diz assim: sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não tenho medo assim do futuro. Quando essa fé está forte, eu não tenho medo do futuro, porque Deus é a minha garantia, a palavra de Deus é a minha garantia. O que Deus prometeu para esta vida, homem de fé robusta vai usufruir ao longo da sua vida, mas os duvidosos contemplarão próximo a gozar dos benefícios da fé na promessa do Senhor. Foi o que aconteceu com o Tomé. Jesus apareceu, Tomé não estava, e o povo disse, olha, eu vi, Jesus apareceu. Ele disse, se eu não colocar a mão nele, de maneira alguma eu vou acreditar. Ele ficou 8 dias ali sofrendo e todo mundo alegre. Quando Jesus apareceu 8 dias depois, disse, põe aqui a sua mão, não seja incrédulo, seja crente, né? Os que deixam de andar pelo caminho da fé em Deus receberão a recompensa dos desobedientes. Então, o Salmo, versículo 1 diz, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, firme para sempre. Então eu concluo, na vida cristã, o grau de fé entre os irmãos é diferente, por haver mais dedicação espiritual. Alguns têm uma grande fé, outros têm uma pequena fé, outros têm uma fé muito pequenina. Então vai depender muito da minha consagração. Quanto mais eu me consagro, mais eu vou ter uma fé grande. Diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.
A fé pode oscilar ao longo da carreira cristã, mas também pode ser vitalizada. Abraão nem sempre creu. Ele foi para o Egito com medo da fome. Ele disse que Sara não era a mulher dele, com medo de morrer. Ele vacilou. Na própria notícia que ele teve do nascimento de Isaac, ele riu, como Sara também riu, duvidou no primeiro momento. Então, o crente pode ter uma oscilação na fé, mas ele também pode se erguer, ele pode se levantar, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A dúvida nos impede de usufruir do que Deus nos prometeu no presente, mas não nos impedirá das bênçãos eternas. Está certo que nós vamos gozar de tudo que Jesus prometeu para nós, lá na glória. Mas aqui, se eu não crer, eu não vou ver a graça de Deus na minha vida. Por isso, peçamos como aquele homem: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Oremos.